Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Imóveis. E nesse episódio a gente vai ter um bate-papo bem descontraído e muito enriquecedor com o empreendedor Henrique Leão. Falaremos um pouco sobre a sua história no ramo e como a sua empresa Solari, com sede em Barreiras, se tornou uma das maiores construtoras do interior da Bahia. E aí, vamos lá? Henrique, obrigado mais uma vez por estar participando com a gente aqui de mais um episódio do Café Imóveis. Obrigado a vocês pelo convite, Vinícius. Sempre um prazer estar aqui com você. Compartilhando e contando história. Claro, muito bom. Bicho, conta pra gente como é que foi esse começo, como é que foi a construção civil, como que começou essa história da construção civil na sua vida? Você é engenheiro, correto? Isso, exatamente. Na verdade, eu sou engenheiro, filho de engenheiro, meu pai é engenheiro civil também, minha mãe é arquiteta. E eu praticamente, desde que me entendo por gente, eu estou dentro de obra, vendo projeto, caminhando nessas obras que meus pais sempre fizeram na cidade e tudo. Então, assim, sempre foi uma coisa muito viva dentro de mim, né? Desde pequeno. Então, você não teve aquela dificuldade que todo adolescente tem, não? O que é que eu vou fazer quando eu crescer? Rapaz, ó, desde que eu tenho 10 anos de idade, minha dúvida sempre foi uma. Ou ia ser engenheiro ou ia ser arquiteto. Era uma das duas, sempre foi isso. Sua mãe não ficou ciúmes, não? Rapaz, na verdade, ela ficou com ciúmes, porque ela sempre falou que eu sempre tive muito talento para arquitetura, né? Eu tenho um gênio meio criativo, assim, eu gosto de olhar detalhe, eu gosto de ver novidade, mas para o que eu queria fazer, eu pesei um pouco mais o lado racional, né? Então, como eu sempre tive essa ideia de ter uma empresa desde novo, eu entendi que era mais fácil ter essa empresa através de um currículo como engenheiro civil, né? Que por liberações de responsabilidade civil, tudo isso facilita, né? Aí isso aí pesou na minha escolha. Eu me formei em Salvador, né? E a primeira empresa, depois da minha formação, foi a Cyrela. Eu estagiei na Cyrela 2 anos e meio, fui contratado pela Cyrela, passei lá mais um período de quase um ano como engenheiro civil contratado da Cyrela. E foi uma experiência muito gratificante, né, naquele período. Eu tive o prazer de pegar o período do boom imobiliário daquela época, né, Salvador. Os anos de 2008 foi quando a gente viveu aquele cenário de estabilidade, queda de juros, e quando as empresas de São Paulo lançaram ações na Bolsa, captaram muito recurso e expandiram pelo Brasil todo, né. Eu acabei tendo a sorte, né, o privilégio de ser o primeiro estagiário da Cyrela no norte e nordeste do país. Eu tive essa sorte. Ah, foi o primeiro? Fui o primeiro estagiário contratado. Participei do primeiro processo seletivo, aquela cultura de São Paulo, que é completamente diferente da cultura nordestina. A gente acha que é meio parecido, mas não é. Em São Paulo, eles têm alguns princípios que acham que todo mundo no Brasil tem. Princípios que eu digo profissionais, né? Não tem nada a ver com caráter, nada disso. Questão profissional. E eles tiveram muita dificuldade, né, com esse embate cultural em Salvador. Mas foi muito interessante, né? Eu tive a chance de conviver com os grandes players, né, digamos assim, do mercado. Você só estagiou ou você se formou e continuou um período eu me formei e continuei um período lá, até que eu pedi para sair, né? Porque a Cyrela, bicho, é um desafio muito grande. Um desafio que eu digo é essa decisão de você pedir para sair. Porque a Cyrela é uma empresa que o Brasil inteiro conhece e todo engenheiro quer seguir carreira, talvez, na Cyrela. Esse sonho de você ter uma construtora pesou na hora dessa decisão? Não, pesou. Na verdade, assim, eu agradeço muito a minha chance na Cyrela. A Cyrela me ensinou muito do que eu sei hoje. Mas por ser realmente uma empresa muito grande, né, você acaba ficando em setores. Então, na Cyrela, eu trabalhava muito com a questão de balanço trimestral para a Bolsa de Valores, né? A gente tinha todas as obras, elas eram auditadas pela Cyrela, que era a parceira principal, e eu montava muito relatório dessas obras para apresentar para a Bolsa. Então eu tive uma noção muito grande sobre incorporação imobiliária, sobre valores, né, essa modelagem do produto, como é que é feito, questão de venda, preço, margem de lucro, tudo isso eu consegui aprender lá. Só que eu sempre tive esse projeto de ter minha própria empresa. Eu quando fui trabalhar na Cyrela, na verdade eu fui treinado durante esse período todo para substituir meu chefe. É uma coisa muito interessante, porque ele era engenheiro, coordenador nordeste da Cyrela, e ele só ia passar um período em Salvador e depois ele ia retornar para São Paulo, um período justamente de 2 anos e meio. E ele queria justamente uma pessoa que fosse capaz de substituir ele, fosse treinada para substituir ele.
Então, até foi um motivo assim, de uma certa chateação, digamos, da diretoria da Cyrela quando eu anunciei minha saída. Quando eu decidi, depois de uma conversa com meu avô, uma fatídica conversa com meu avô na casa dele, eu decidi sair da Cyrela. E quando eu anunciei isso, realmente o pessoal lá ficou um pouco decepcionado, digamos assim, né? Porque depois de tanto tempo de treinamento, eu decidi não ficar lá. Bom, acho que a chateação se dá pelo talento, né? E profissionalismo. Acho que quem quer crescer não se limita também a trabalhar uma vida toda para uma empresa. Mas quanto tempo durou essa experiência sua? Eu passei 3 anos na Cyrela, que como eu te falei, desses 3 anos, 2 anos e meio foram praticamente como estagiário. Então eu trabalhava e estudava à noite, então eu chegava na obra 7 horas da manhã, saía 7 horas da noite, tinha aula às 7h30 da noite, saía da aula 10h30 da noite, dormia. Isso aí durante um período muito, muito longo. Mas eu sempre fui muito dedicado. Eu nunca me achei muito talentoso, nunca fui muito talentoso nas coisas, nas atividades, mas sempre fui muito dedicado. Então eu acho que isso que fez sempre a diferença, né? Nessa etapa de trabalho e na etapa de aprendizado. Eu quase fui mordido por essa questão de ser executivo, mas justamente isso, num jantar que meu avô me chamou para me convencer para vir para Barreiras, ele contou um pouco da história dele e eu entendi em muitos aspectos que a gente às vezes tem que largar o ótimo para buscar o excelente, né? Então eu levo esse dilema muito na minha vida. Então assim, muitas vezes a gente tem que aprender a soltar uma coisa para poder se agarrar com outra. Conta pra gente agora como é que foi a história da Solari, como tudo começou e essa trajetória aí que fez com que a Solari se tornasse hoje uma das maiores consultoras aí da região Nordeste ou da região Oeste da Bahia. Então, na verdade, assim, a Solari... Nordeste é um futuro, né? Eu falei, mas já tô profetizando aí na sua vida. Tomara, aí. Deus abençoe as palavras. A gente está nessa luta, mas a Solari começou a partir de um desejo, né, que eu sempre tive de ter uma empresa. E quando eu fui convencido a vir morar em Barreiras, na verdade eu não vim morar em Barreiras, eu vim morar em Luiz Eduardo Magalhães. Ah, então começou em Luiz Eduardo? Começou em Luiz Eduardo. Meu pai é empresário lá, meu pai tem um hotel lá, e aí eu voltei para lá e eu naquela pilha toda de empresa grande, eu estava na obra que tinham 6.000 funcionários, aquela questão toda, cheguei lá, não tinha nada para fazer. Tem uma cena muito emblemática assim, que eu perguntei para meu pai, o que eu vou fazer aqui? Ele, não, você vai construir casa para ganhar dinheiro. E aí eu vi lá o terreno. Seu pai já iniciou há um tempo atrás na construção civil aqui em Barreiras, né? Meu pai já fez, meu pai já incorporou e tudo, depois deu uma parada, voltou para Luiz Eduardo, e aí ficou mais na questão do hotel, construindo mais para ele, mas meu pai nunca parou, sempre foi fazendo as coisas, né? E eu acabei, quando voltei para Luiz Eduardo, tendo essa obra para assumir, né? Uma obra pequena, de 4 casas, para poder fazer. E essa cena emblemática foi quando eu estava o hotel tinha uma pampazinha ali para poder auxiliar no serviço, eu estava carregando essa pampa com tinta. Então eu estava ali carregando com tinta ali aquela pampa para poder levar para essa primeira obra, né? Aí eu parei assim, pensei, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa, né? Eu tinha um caminho que eu ia usar, ser executivo em São Paulo, uma empresa grande, eu estou aqui agora carregando tinta nessa pampa. No sol do Velho Oeste. No sol do Velho Oeste. Mas eu entendi assim claramente o que eu queria fazer. E nessa primeira obra eu sofri bastante para vender a primeira casa não vendeu, eu fiz a segunda, não vendeu, fiz a terceira, não vendeu. Quando estava terminando a última casa, eu consegui vender a primeira casa. E aí eu comecei a girar o dinheiro. Mas quando eu fiz a conta do que eu poderia fazer com aquele dinheiro, não dava nem o valor do salário que eu tinha acabado de deixar em Salvador. Aí eu falei, rapaz, meu Deus, isso não dá pra mim não. Eu tenho que dar um jeito. Por que Luiz Eduardo e não Barreiras inicialmente? Então, meus pais... Família? Família, questão familiar. Eu sempre tive meus amigos mais em Barreiras do que em Luiz Eduardo. Eu sempre fui a Barreiras nos finais de semana. Mas meu pai estava em Luiz Eduardo, já tinha os terrenos em Luiz Eduardo e eu achei mais fácil iniciar por lá. Mas aí eu comecei a ver que o mercado de Barreiras também existia e eu gostava mais de ficar em Barreiras do que em Luiz Eduardo. Então eu comecei a pesquisar terrenos e tudo, meu pai me ajudou bastante. E a gente comprou, na verdade, né, um lote no Bandeirante. Bandeirante? No Bandeirante. Primeira obra? Primeira obra. Achei que tinha sido o Alameda. Não, primeira obra eu fiz 2 casas no Bandeirante, quando praticamente não tinha nada, era tudo mato, né? Quando eu cheguei lá era tudo mato, e aí a gente comprou esse lote, a gente foi fazer essas 2 casas. Aí numa noite,
Eu e meu irmão, a gente batendo papo, falei, bicho, eu preciso de um nome para construtora, que agora eu vou montar uma construtora. Aí a gente parou, ele abriu o Paintbrush. Paintbrush. E colocou lá, escreveu Solari, olhou para mim, que tal Mas Solari? Esse nome Solari, foi ideia dele então? Na verdade foi uma ideia nossa, como já tinha a questão do Hotel Solar, a gente quis dar uma remodelada no nome e tal, mas não fugir um pouco da marca do hotel, né? Porque eu sinceramente nunca imaginei que eu pudesse ter um nome de construtora tão forte como o nome do hotel do meu pai. Então eu achei que ia ser uma coisa que ia puxar a gente para agregar, né? Agregar. Como um grupo. E eu resolvi fazer essas casas no Bandeirante. E aí eu senti em Barreiras uma facilidade muito maior de venda. A gente vendeu as casas muito facilmente, né? Mas mesmo assim, eu fazia aquela conta do retorno no ano e falava, rapaz, se eu não conseguir arrumar um banco para me financiar, eu não vou andar. Então eu pensei bem assim, pô, eu tenho uma modulação, a gente trabalhava na Cirela com vários bancos, eu tinha a noção de taxa de juros, de volume. Onde a experiência fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Porque eu já tinha um modelo, eu já enxergava como é que teria que funcionar. E culminou tudo, né? Porque não existe nada por acaso. A abertura da Superintendência Regional da Caixa Econômica aqui em Barreiras. Que eu tenho uma pessoa... Foi em 2012. 2012. Que eu tenho uma pessoa na Caixa muito especial, que eu admiro muito, que é o Nelson, que hoje ele é superintendente aqui da nossa região. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu nunca esqueço a primeira visita que eu tive com ele. Eu todo tímido, eu tinha 23 anos na época. Eu cheguei para ele, Nelson, ó, eu tô com esse projeto aqui e quero a ajuda de vocês para financiar. E eram 2 prédios pequenos, o Alameda Espanha, 2 prédios de 4 andares. Eu falei para ele, Nelson, eu quero fazer em etapa. Aí ele, não, em etapa? Essa obra é tão pequena, você vai fazer em etapa? Aí eu falei, não, mas é porque eu não tenho capital para fazer tudo, eu fico meio preocupado como é que eu vou fazer, e se eu tiver algum problema. Aí ele falou para mim assim, menino, você tá vindo aqui agora de carro, você vai voltar aqui de helicóptero. Daqui a uns 2 anos, daqui a alguns anos. Tem uma energia positiva muito boa. Daqui a alguns anos. E isso ali me marcou muito, porque eu realmente senti que estava de portas abertas e eles poderiam me ajudar bastante nessa caminhada. E lá, realmente, a gente deu entrada no primeiro projeto, que foi o Alameda Espanha. A gente construiu o stand de vendas, enfim. Que nem utilizou, né? A gente até utilizou. A gente utilizou assim, como escritório. Como escritório depois. Até agradecer também, a gente fez a primeira permuta com a Regina Figueiredo, né, que é da família Figueiredo, do bairro todo Vila Regina. Ela também apostou, apesar da pouca idade em mim, muito por conta do meu pai, que é uma pessoa que tem muita amizade com ela. Pouca idade, cara, é um negócio interessante, porque na época do Alameda, eu estava voltando, eu morei em Minas um período e estava voltando para Barreiras e estava em dúvida, ou eu compro algo para morar ou invisto na minha própria empresa. E até te liguei, não sei se você lembra dessa história, mas eu lhe via, não lhe conhecia, lhe via na academia. Mas eu sou um pouco mais velho que você, acho que 4 anos, não lembro. Mas até eu, que tinha de certa forma da mesma geração, quando eu olhei para esse bicho, esse cara que é o dono da construtora, porque você era muito novo, 23 anos. Como é que foi encarar isso no mercado? Não, foi muito interessante, assim, porque o pessoal olhava assim... A gente tinha eu acho que isso hoje é superado, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas jovens empreendendo, mas naquela época era um pouco mais... Não sei se isso era receio ou não. Tinha um pouco de receio, o pessoal não me conhecia. Eu tinha acabado de chegar aqui na região, tinha 6 meses que estava aqui na região. Então eu usava muito meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito incrível, meu pai em nenhum momento quis me abafar, em nenhuma situação. Meu pai sempre só foi me apoiando em tudo. Então eu usava muito ele. Então as pessoas iam muito pensando nele, mas meu pai sempre falou, quem é a pessoa à frente é esse rapaz aqui. Isso me ajudou muito, até no meu crescimento pessoal, que eu quando olho para trás eu vejo quão inexperiente eu era e hoje como eu estou mais ambientado com as situações. Mas foi bem interessante, a gente fez as primeiras reuniões com os corretores, nos apresentando, enfim, todo aquele início no mercado, o pessoal ainda não tinha muita noção da onde eu queria chegar, o tanto que eu queria fazer, porque eu sempre enxerguei Barreiras como uma cidade de muito potencial, que dava para a gente reinventar muita coisa do que estava sendo feito aqui. Eu só precisava mesmo ter uma noção do tamanho do mercado, essa coragem de ter a noção do tamanho do mercado. Mas não tem jeito, o mercado imobiliário você tem que se jogar. Se você não se jogar, você não sai do lugar. Então a gente se jogou, fez o stand, fez o que tinha que fazer.
Eu usei todos os preceitos que eu já tinha aprendido, a gente fez tudo e foi um grande sucesso. A gente vendeu a primeira torre do Alameda Espanha em 30 dias. 30 dias a gente vendeu a primeira torre e a gente já partiu para a segunda torre. Foi uma obra rápida, uma obra de 1 ano e meio que a gente executou. O escritório da construtora, da Solari Construtora, era a casa de lixo do empreendimento. Era uma sala de 2,5 metros, 3 metros quadrados, Ficava eu e a Ellen, que hoje é minha gerente financeira. Ficávamos nós dois, ela com as notas fiscais lançando, eu fazendo cotação, compras, engenharia. O acerto no projeto é fundamental, né? Porque o Alameda hoje é um prédio que tem uma revenda muito boa, locação, fila de espera. Como é que foi esse desafio também de trazer uma ideia diferente? Que é um prédio simples, considerando hoje um prédio simples, mas para aquela época era algo que não existia em Barreiras, né? Isso, eu acompanhava sempre na Cirela, das reuniões, que o diretor de incorporação sempre dizia, né? Qual o problema que você está resolvendo? Esse era o X, né? E o Alameda, eu entendia que era o fato das pessoas que queriam apartamentos não tão grandes, bem localizado, de uma forma com um certo lazer, um certo tudo e um bom acabamento, né, que tinha essa vastidão, digamos assim, do mercado muito grande. Que eu construí no Bandeirante e eu sabia que a questão geográfica da Vila Regina é muito melhor para quem está ali perto, trabalhando no centro, ali naquela região. Lógico que eu me inspirei em alguns projetos da Cirela, do que já tinha visto, mas foi justamente para poder resolver essa dor. E eu nunca esqueço. Rapaz, quando eu recebi o primeiro pagamento, o primeiro cliente até hoje que pagou até um valor alto do apartamento, ele pagou antes de eu fazer a obra, aquilo para mim foi uma coisa... Só quem faz casa e que está me escutando aqui sabe o que é isso, né? Você recebeu o dinheiro antes de você estar executando. E ali eu vi, cara, o modelo é esse é o negócio. Isso já demonstra uma certa confiança que você já vinha conquistando no mercado também, né? Não é isso, eu já sabia que Barreiras tinha muito potencial, porque eu sempre entendi que o Luiz Eduardo tinha muito empreendedor e aqui falta empreendedores. A gente tem muito mercado aqui em Barreiras e falta empreendedor aqui em Barreiras. E como é que foi esse desafio de sair do Alameda e ir para o Copenhague, para um mercado que até então só uma construtora explorava naquela época? Isso foi um fato curioso, né? As pessoas começaram a me pedir empreendimento. Meus amigos, as pessoas do meu convívio social maior começaram a me pedir. Falaram, bicho, por que você não faz um apartamento maior, um apartamento maior, um apartamento maior? E eu ainda era muito receoso de lançamentos, assim, e eu comecei a viabilizar aquela ideia como um prédio de condomínio. Só que o que acontece? Prédio de condomínio você tem que ter os pagamentos muito altos, né, ao longo do período da obra. E as pessoas que estavam no meu convívio queriam pagar menos, pagar pouco valor. E eu pensei assim, não, a gente tem que montar uma incorporação também. Agora, como você dá um salto, né? O Alameda Espanha foi uma obra de faturamento de 5 milhões de reais, que para mim na época já era uma fábula de dinheiro que eu nem imaginava. E a gente partiu para um Copenhague que era um faturamento de 14 milhões. Então, se você olhar, um salto grande, né? Então, assim, a gente lançou o Copenhague antes de terminar o Alameda Espanha. A gente foi bem ousado nesse sentido. Mas foi a confiança que as pessoas me deram, que eu comecei a visitar as pessoas e as pessoas começaram a me dar essa confiança. Tanto que antes do lançamento, no pré-lançamento, a gente já estava com o prédio praticamente... No Copenhague eu tive a oportunidade de participar, inclusive, do lançamento. Inclusive, a gente vendeu também no Copenhague. Vocês venderam, claro. E eu me lembro que foi uma época que se a gente tivesse lá, foram 32 apartamentos, se tivesse 60 apartamentos, teriam vendido todos praticamente ali no lançamento. É uma época muito boa do mercado. Foi dali que você enxergou a oportunidade e viu que Barreiras tinha realmente espaço para... Vi. Ali, na verdade, foi o divisor de águas. Apesar do momento socioeconômico do país depois ter declinado bastante, eu enxerguei que tinha muito mercado, muito potencial, principalmente no Renato Gonçalves. Então, a gente começou a se posicionar, a fazer negócios no bairro. Então, eu comecei a fazer um trabalho grande de mapeamento dos terrenos, das pessoas que são proprietárias e tudo, para poder viabilizar esses empreendimentos. E aí, já surgiu logo em seguida o terreno do Santorini, que a gente já viabilizou também uma outra permuta com o proprietário, e a gente já partiu para uma execução de um empreendimento semelhante ao Copenhague, com ticket, digamos, parecido. E a gente também teve vendas muito boas, não tanto como o Copenhague, porque realmente já tinha o mercado dado uma caída. Mas que hoje é um prédio que todo mundo já busca e não tem, né? Hoje a gente já está com o Santorini todo vendido,
E realmente é um prédio que pessoas buscam estar comprando, revendendo, já teve muita revenda também. Na verdade a gente não tem apartamentos novos, a gente vive num momento que a gente não tem saldo, né? Eu brinco sempre, a gente sempre está, mercado de barreiras imobiliário, a gente está sempre atrasado. As pessoas sempre me questionavam, Henrique, você é doido, tanto prédio assim em Barreiras, você acha que tem gente, eu não sei quem é que vai comprar tanto apartamento. A verdade é que hoje a gente tem mais apartamento em construção do que pronto. Aqui em Barreiras? Aqui em Barreiras, interessante. Na área do Renato Gonçalves, Vila Regina. Então, assim, mostra só o poderio do que estava resguardado de mercado e do que pode virar ainda da Barreiras no futuro. Eu acho que a gente está só no começo, na pontinha do iceberg aí. Tem muito mercado para ser explorado ainda. Bicho, fala pra gente aqui agora Barreiras para o investidor. O que você enxerga hoje? O barreirense deveria reinvestir ou até investir mais na cidade? Como é que a Solari e você à frente da empresa enxerga isso? Eu enxergo Barreiras como uma cidade de muitas oportunidades, né? A gente aqui, se for caracterizar Barreiras, né, dizer o que Barreiras é, e muito o porquê que estamos em Barreiras, né? Porque todo mundo que está aqui, quer dizer, a grande maioria é imigrante de algum lugar e veio para cá por algum motivo. Então Barreiras é um polo agrícola, Barreiras é um polo educacional, Barreiras é um polo de saúde e é uma capital regional de uma região de uma população bastante razoável. Então aqui a gente tem N fatores que contribuem para Barreiras ser uma cidade excelente para investir. A questão é que a Barreiras já teve esse investimento muito grande na parte do agronegócio e que isso agora está refletindo muito na parte da cidade. Então a gente apresenta aqui, por exemplo, índices de locação, de valor de locação, se você comparar assim, eu compro um imóvel hoje por tal valor e alugo por tal valor. A gente tem um índice muito acima de várias capitais. Então aqui o retorno do investidor é muito sólido, o mercado é sólido. E sem falar do ponto de vista do ganho com o patrimônio, né? Todo mundo que sabe, Barreiras, quando você tem um lote, ele tende a aumentar muito rápido de valor num período curto, 2, 3 anos, a gente tem um sobrepreço desse lote, que é justamente essa demanda das pessoas vindo para cá. É curioso, Vinícius, porque a gente, no início, a gente vendia muito apartamento para pessoas daqui. Depois de um certo período, a gente passou a vender apartamentos para pessoas de fora, né? É justamente isso, essa vinda para cá que faz que aqui seja um local excelente para o investidor. Né? E como que você enxergou hoje, o que é a Solari hoje vista pelo corretor? Como que é vendido isso? A gente entende e as pessoas sabem, têm convicção disso. Hoje, quem compra empreendimento na planta, na Solari, já tem uma possibilidade de uma rentabilização aí ao longo da construção e às vezes chega até 30%. Isso foi uma estratégia ou foi o mercado mesmo que trouxe essas oportunidades para a Solari? Não, na verdade foi uma estratégia nossa. A gente quis lançar nossos imóveis, a gente adota essa política até hoje. A gente quer ter parceiros por perto, parceiros investidores, pessoas que acreditam nos produtos e na cidade. Então a gente sempre lança os produtos com um valor um pouco mais defasado, digamos assim, para dar oportunidade para essas pessoas de estarem tendo rendimento no mercado imobiliário. Sim, a gente tem cliente hoje que compra os empreendimentos mais pela oportunidade de rentabilizar, mas no final acaba mudando de ideia, acaba alugando, alguns acabam até morando, inclusive. E criou isso, hoje é uma marca da Solari. Você trouxe isso qual é o nome da empresa? Da Cirela. Da Cirela? Na verdade, a Cirela tem um pouco disso também. Mas o que acontece? A Cirela já tinha o peso do nome, digamos assim, mais forte no mercado, né? E ela acaba precificando já de uma forma diferente, né? Eu enxerguei isso trabalhando em outras empresas, que eu trabalhei em Salvador também, vendo a estratégia de outras pessoas perante a Cirela, né? Como agir perante a Cirela. Então essa foi uma intenção. O que eu aprendi muito na Cirela é a massificação do bairro. Então você nunca lança um produto, apenas um produto no bairro. Você busca massificar isso no bairro. Então, porque se você entende que um cliente busca um produto em um determinado bairro, é porque você vai ter um outro cliente buscando um determinado bairro. Isso vai se potencializando, né? Esse foi o foco nosso no bairro Renato Gonçalves. E falar em Renato Gonçalves, a Solari é uma das principais responsáveis por uma mudança de cultura no bairro, né? A gente sabe que o Renato Gonçalves hoje está sentenciado a se tornar um bairro de condomínios verticais e comerciais. Foi uma estratégia ou foi uma escolha natural de mercado da Solari? Na verdade, logo quando a gente entrou no mercado de Barreiras, eu busquei entender onde é que estavam os desejos das pessoas de moradia, o maior desejo, digamos assim.
E a gente, por pesquisa socioeconômica e tudo, a gente entendeu que o maior desejo era da rua Barão de Cotegipe, digamos até a feira ali, naquele miolo, né? Renato Gonçalves, Vila Regina, Aratu, enfim, aquele miolo ali. E a gente começou a desenvolver produtos para aquele bairro. E assim, é inegável a proximidade do bairro Renato Gonçalves com o centro. Nós temos um centro extremamente complicado do ponto de vista de estacionamento. Então, a gente sempre entendeu que tinham muitas coisas que estavam no centro e não tinha motivo para estar no centro. Então, a gente, peraí, por que a gente não desenvolve a área para essas pessoas estarem perto de onde elas moram? Porque isso é um pouco do que a gente pensa, né? A gente tem essa questão de estar inovando aqui, né? Na verdade, a gente pensa um pouco de reinventar o estilo de moradia. Então, a gente pensou no bairro Renato Gonçalves justamente nisso. A gente vai criar aqui... Essa frase é forte. Uma vez que a gente estava no cliente, você falou, a gente tem uma proposta de inovar a proposta de moradia para o barreirense. Exatamente. Essa é uma missão da Solari? É uma missão da Solari. A nossa missão vai muito além do mercado imobiliário. Nossa missão tem a ver mais com transporte, qualidade de vida, tem a ver com as pessoas. Então, é como oferecer um jeito de morar com qualidade de vida para as pessoas, né? Porque vai muito além só do apartamento, do condomínio, daquela parte fechada que você está ali, né, entre paredes, digamos assim. Vai de toda a integração com o bairro, com a vizinhança, isso tudo. Então a gente começou a vender apartamentos, digamos, para um médico. E o médico queria ter um consultório do lado da casa dele, para poder ir a pé. Olha que coisa bacana. Você quer, de repente, estar passeando com o seu cachorro, eu vou parar numa lanchonete, vou parar num restaurante. E essa questão de estar perto é uma questão cultural muito forte aqui em Barreiras, né? Porque a gente que conhece, que anda muito, na verdade, em grandes capitais, como São Paulo, se você andar 5 quilômetros é uma eternidade. E aqui, 5 quilômetros você já está fora da cidade, né? Então, ao meu ver, a gente não tem nada longe aqui, mas é uma cultura do barreirense achar que as coisas é um pouco longe. Isso, é verdade. A gente tem essa cultura, ela reflete até na malha urbana da cidade, né? Quando você compara Barreiras com Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, a gente tem uma malha de cidade completamente ocupada. Luiz Eduardo é uma cidade repleta de espaços, né? Então isso é uma questão de cultura e eu brinco sempre, com cultura a gente não brinca. Não brinca. Então a gente segue. Mercado imobiliário é isso, é respeitar a cultura, entender a biruta do movimento para poder seguir com ela, não mudar ela. A gente só potencializa. Inovar. Exatamente. Essa questão do Renato Gonçalves já era uma ocupação já antiga, né? Se você pegar desde o início, muitas das verticalizações anteriores já aconteceram lá. Então a gente só buscou potencializar aquilo que já estava acontecendo. Né? Quinho, o Henrique. Eu costumava falar muito, as pessoas, quando começou realmente esse desejo das pessoas investirem na Solari, e algumas pessoas lhe conheciam, mas não lhe conheciam. Bicho, quem é a Solari? O Henrique. Quem é Henrique? Henrique Leão. Henrique Leão é filho do seu filho. O Quinho. As pessoas lhe conhecem muito mais como Quinho em Barreiras do que Henrique Leão. Então, vamos lá. Quinho, fala pra gente, além da verticalização, qual é essa nova proposta aí que a gente sabe que você está hoje formatando o primeiro bairro planejado de condomínios? Como é que é essa expansão aí para o próximo semestre da Solari? A gente já está bem fortalecido nessa questão dos verticais, né? E a gente sempre teve essa demanda das pessoas nas ruas, né? Como você falou, Quinho, quando é que vão fazer condomínio de casa em Barreiras? A gente quer morar em condomínio de casa, tem gente que não quer morar em prédio. Enfim, a gente buscou justamente atender essa demanda das pessoas e a gente vai estar lançando ali na saída para Catolândia, né, na rua Rui Barbosa, ali seguindo, muito próximo ao Reserva Parque, ali praticamente integrado com tudo, numa área ali. É o primeiro bairro planejado da gente, voltado só para condomínios. A gente vai ter um bairro inteiro só de condomínios de casas, são 30 hectares, na verdade, de desenvolvimento para isso. Então, nossa ideia nessa primeira etapa do primeiro condomínio são 107 unidades de casas ali, que é justamente para atender essa demanda, né? Porque o pessoal quer qualidade de vida, quer morar um pouquinho mais distante do centro, não tem problema, porque ali também é muito perto, e a gente vai atender justamente isso. Conta pra gente, a gente acompanha hoje a sua estruturação, principalmente como empresa, e hoje a sua empresa está muito bem estruturada, você deu um salto gigante, principalmente em questões administrativas, você ampliou a sua equipe, então quando isso acontece, vem novidade. Conta pra gente, primeira mão aí, o que é que vem aí da Solari para 2021? Se puder dar um nome pra gente... a gente faz algumas promessas na vida, né? Eu me prometi para mim mesmo que quando a taxa de juros baixasse,
a gente ia dar uma alavancada, digamos assim, né? Então chegou o momento de oportunidade, e a gente se preparou para isso. Então a gente foi buscando peças, a gente foi buscando questão comercial, estruturar, questão de engenharia, estruturar, para justamente dar esse boom, digamos assim, na empresa no momento certo. Então a gente vai ter alguns lançamentos para esse ano. No bairro Vila Regina a gente prepara realmente um master plan mesmo, a gente vai ter 2 grandes lançamentos ali. A gente vai ter... De volta para o começo. De volta para o começo. Então a gente vai ter ali 2 empreendimentos enormes, a gente vai ter galeria comercial no bairro, uma série de coisas para a gente dar uma mudada ali, porque a gente entende que o próximo vetor vertical de barreiras é a Vila Regina, de prédios altos. A gente vai manter ainda no Renato Gonçalves essas ideias dos malls. A gente está com outro mall para lançar agora, que é o Hemisfério. A gente está ali nos finalmente para lançar. E a gente vai continuar lançando o vertical de alto padrão lá. A gente está com outro produto também aí no forno para sair, de um novo vertical ali no bairro, que a demanda realmente está muito grande ali para esse tipo de produto. Então a gente está com perspectivas muito boas, né? Muitas ideias para barreiras. Realmente a gente entende que tem muita demanda e a gente dessa vez não quer estar tão atrasado, né? A gente quer conseguir... Quer estar na frente. Quer estar um pouco na frente, né? Porque a gente tem tido essa facilidade muito grande de venda, a gente não tem o que reclamar nesse período aqui em Barreiras, mas a gente quer estar numa posição um pouco mais confortável de produto, né? A gente não quer ficar na escassez de produto. E outra novidade que a gente vai fazer também, a gente vai ter uma central de vendas muito bacana, uma central de vendas nova, para poder estar ofertando e trabalhando com o mercado de uma forma melhor também. Ali mesmo, onde está hoje a Solari? Ou... Não, a gente vai mudar de local, a gente vai ter uma central de vendas também no Renato Gonçalves, para poder expor melhor um pouco os nossos produtos, porque a gente entende também que existe um público flutuante em Barreiras que ainda não sabe dos produtos que a gente tem, né? Então tem muito potencial de cliente que não está sendo absorvido porque ainda não tem essa noção dos produtos que a gente tem em Barreiras. Mas a gente está muito otimista, né? Henrique, fala pra gente agora um pouco de uma fase que é sempre um desafio na vida de um empresário, que a gente costuma falar que são as oportunidades. Eu acho que no estágio que está a Solari hoje, no posicionamento que está a Solari hoje, dentro do mercado local, deve chegar muitas oportunidades para você. O Joel J sempre fala, uma oportunidade é sempre uma oportunidade, mas nem todas as oportunidades é para mim ou para qualquer empresário. Como é que é esse desafio hoje para escolher essas áreas, expansão, empreendimento? Porque, visto que é hoje, certamente deve bater muita gente, principalmente muito corretor na sua porta. Não, a gente sempre recebe muita proposta, né? É um mercado que ferve muito. E aquilo que eu disse do início, né? A gente busca separar o ótimo do excelente. A gente recebe propostas ótimas o tempo todo, mas a gente tem que pegar aquela peça que falta para quebra-cabeça, né? Então, assim, a gente já tem algumas coisas que a gente acredita, então a gente só pega o que a gente acredita. Eu tenho isso muito forte, que se não é para ser, não vai ser, então não tenho muito apego, você devia ter feito isso, feito aquilo, não tenho muito isso. Eu tenho algumas convicções que eu quero estar seguindo, mas eu realmente concordo com você que é muito difícil dizer não. Eu que enxergo tanto potencial, eu sou uma pessoa super otimista, eu acredito demais na cidade, então assim, é muito difícil às vezes negar essas oportunidades, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que seguir as convicções que a gente tem e ter foco. A gente não pode realmente perder o foco, né? Eu converso bastante com alguns investidores e eles relatam que a maior dificuldade, a depender num estágio da empresa, são as oportunidades que você tem que escolher. Como você falou, tem as ótimas e tem as excelentes. Exatamente. E como é que está a expansão da Solari além de Barreiras? A gente está com 2 ideias, né, digamos assim, do ponto de vista de expansão, que a gente entende. A gente entende que Barreiras está recebendo muita gente de fora, então a gente quer vender Barreiras para fora, para que os investidores entrem com a gente aqui em determinados negócios. A gente já está conseguindo gerar negócios com esse tipo de política que a gente está adotando. Então acho que vai ser muito positivo para a cidade, muito positivo para a Solari isso. E do ponto de vista de expansão nosso regional, que é uma ideia que a gente está voltando para Luiz Eduardo. A gente está com um City House para ser lançado no Luiz Eduardo ainda esse ano, que vai marcar o nosso retorno, digamos assim, a verdadeiras origens. De volta ao começo de novo. De volta ao começo de novo. E a gente está bem empolgado com isso. E como você falou de oportunidade, né, acaba pintando muita oportunidade fora. A gente é sócio, a Solari hoje tem uma participação no empreendimento de Salvador, no bairro Caminho das Árvores, também de apartamentos compactos, que é justamente seguindo essas convicções que a gente tem. E o City House, que é uma bandeira nossa que a gente tem, que surgiu dentro da Solari, que é uma bandeira que a gente vai
exportar para outras cidades, que a gente entende que é um produto muito interessante para o morador do ambiente, para o investidor. Tem uma série de facilidades, é realmente uma coisa que a gente se debruçou muito e eu tenho muita convicção nesse produto. Então esse é o nosso carro-chefe, é com ele que a gente vai levar nossa marca para fora. A gente está realmente com esse City House de Eduardo, a gente está com uma opção de compra de uma área em Vitória da Conquista para um outro City House. A gente já está com a área também para o City House em Feira de Santana. Então isso vai marcar justamente essa expansão da Solare, digamos assim, do ponto de vista regional. Henrique, eu soube inclusive essa semana uma informação legal até, passarinho me contou que sua família tem algum vínculo, algum parentesco com o engenheiro Geraldo Rocha, que é um grande nome, um grande vendedor de barreiras ao longo dos anos. Conta pra gente como é que é essa história. Rapaz, é porque a minha história com barreiras é curiosa, né? O pessoal me conhece mais pelo sobrenome do meu pai, né? Que é da família Leão, que é que, de fato, meu pai veio pra cá por conta da família dele, não tem nada a ver com a família da minha mãe, né? Mas a minha bisavó, por parte de mãe, dona Edeusuíte Rocha, né? Aí que vem o parentesco de Geraldo Rocha, ela é de Barreiras, a família é de Barreiras. Mas você é barreirense? Não, eu sou de Salvador, sou terrapolitano. Mas a família, digamos, da minha mãe, uma parte dela, ela é de Barreiras. Ela é de Barreiras e Juazeiro. Então, na verdade, minha bisavó ela nasceu aqui, da família Rocha. Ela é prima de Geraldo Rocha. E ela se casou muito cedo e foi morar em Juazeiro. E em seguida, minha família se mudou para Salvador, enfim. E depois de um período, por fato curioso, né? Meu pai decidiu vir morar em Barreiras. Então, assim, minha ligação com Barreiras então vem já há muito tempo, né? Poucas pessoas sabem disso. Na verdade, eu sabia que tinha um parentesco, não sabia até que ponto. E uma determinada vez, minha avó, quando veio em Barreiras, acabou encontrando umas primas antigas. E aí ela foi lá e me falou, me contou a história e tudo. Bem interessante dessa ligação da família. Ligação da família e principalmente da profissão, né? Da profissão. Então, é interessante isso. Então, digamos que estamos continuando, né? Dando uma sequência, né? Uma história, um legado que... A história do Geraldo Rocha em Barreiras Não, é uma história muito incrível, né? É um tempo icônica do tempo áureo de Barreiras, o que a engenharia é capaz de transformar. Eu digo sempre isso, que a engenharia é uma coisa impressionante, né? A gente consegue... E falando de propósito, qual é a sensação hoje de você dar, de certa forma, dar sequência a um legado que começou há anos, centenas de anos atrás? Eu acho uma coisa incrível, assim. Eu me sinto muito orgulhoso, não só do que eu faço, mas assim, de estar podendo contribuir com a cidade de Barreiras. Eu fico muito feliz. Eu estudei na escola Monteiro Lobato durante muitos anos da minha vida, ali na Rua Barão de Cotegipe, e estar fazendo um prédio na mesma rua que eu estudei, para mim é uma satisfação enorme estar contribuindo com isso. Eu lembro de cada rua que eu andava aqui na infância, e hoje você olha, você já transformando isso. É uma coisa realmente impagável, né? É muito gratificante estar fazendo isso e muito assim, interessante você estar contribuindo e ajudando as pessoas de certa forma, né? Sejam as pessoas que trabalham com você, sejam as pessoas que estão morando nos empreendimentos que você constrói. Eu acho que a gente tem que deixar um sentimento, né? Um sentimento positivo, né? Com relação à nossa cidade, né? Eu acho que Barreiras, por muito tempo, foi uma cidade muito especulativa, que as pessoas que vinham aqui só para ganhar dinheiro, estavam de passagem e tudo. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse sentimento. E é um pouco disso, né? A gente tem que ter orgulho de dizer que é de Barreiras, ter orgulho de dizer que é do Oeste, ter orgulho de dizer que aqui é diferente, que a gente faz acontecer. E tá por dentro desse processo, para mim, é sensacional. Cara, é muito show. É bacana. Eu acho que o Barreiras como todo ganha como isso, né? Porque foi uma ideia de alguém que lá atrás, que teve N oportunidades de crescer no mercado nacional, escolheu vir para cá, escolheu expandir. E olhar para o teu propósito hoje é olhar muito além do que construir uma casa, né? Do que construir 4 casas como você começou, ou um empreendimento. É uma proposta que faz toda uma cadeia econômica girar, que gera oportunidades. Eu acho que é bacana a sensação que você tem hoje, imagina a sensação que você vai ter daqui 10, 15, 20 anos, de ter mudado realmente, de ter contribuído com uma nova proposta, de ter, qual foi aquela frase que a gente falou, de mudar o conceito de moradia de Barreiras. É gratificante. E a gente agradece, né?
Acho que Barreiras agradece e aproveito para agradecer também ao seu tempo de estar aqui contando. Essa sua história, eu acho que nesse episódio vai inspirar muita gente a acreditar mais e principalmente a ter orgulho da cidade que a gente tem, né? Que por muito tempo a gente, como você falou, Barreiras era muito mal vista e hoje a gente tem uma cidade que o barreirense se orgulha muito mais. A gente vive um momento realmente que o mercado nacional talvez viveu lá em 2011 e é o momento que a gente está vivendo aqui agora. Obrigado pela sua participação, sucesso contínuo para você e espero outras oportunidades aí para a gente contar mais histórias daqui uns anos para a gente. Vamos nessa. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio do Café Imóveis.